Então vamos lá, vamos falar sobre a cruz e a missão do Filho. A gente sabe que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. A gente já falou sobre do que nós fomos salvos. E vamos ver um pouquinho mais sobre essa missão do Filho. E por que a cruz foi necessária para que essa missão se cumprisse. Mateus capítulo 16, verso 21, falando lá que desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, gente, o evangelho sem a cruz é incompleto. Toda a história do evangelho, ela vai apontar para a cruz. Então, a cruz, ela é vital para a missão de Jesus Cristo. E Jesus, ele revela muito mais essa sua missão quando ele fala para a sinagoga nazarena, depois que ele deixa o deserto ali em Lucas, capítulo 4. Então, ele volta de passar aquele sofrimento e ele volta para aquela congregação, para aquela sinagoga, ele aponta alguns pontos. Eu quero ver esses pontos com você. Lucas capítulo 4, verso 18 até o verso 19, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, parte dessa salvação que Jesus veio trazer para a gente, está ali a libertação e a restituição. Então, quando ele proclama essa libertação aos cativos, quando ele apregoa o ano aceitável, o ano da aceitação do Senhor, ele estava fazendo uma alusão à proclamação do ano do jubileu, pelo som da trombeta. Está lá em Levítico capítulo 25, verso 9, verso 10, que diz assim: então no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, um anúncio, né? No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Ou seja, esse ano, que era o ano 50º, o ano 50, né? Era ano de libertação, era ano de restituição. E Jesus está proclamando que aquele ano, ali em Lucas capítulo 4, era o ano do jubileu eterno. Era um ano de libertação e de liberdade através da obra que ele iria fazer na cruz do Calvário. Em João capítulo 18, no verso 37, Jesus atesta dizendo para Pilato: logo tu és rei? Ele disse Pilatos, quer dizer, logo tu és rei? E respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Um pouquinho antes, em João capítulo 8, verso 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a evidência da verdade no coração do homem é a evidência de uma vida liberta. O que a gente vê na vida de Jesus? Que a gente já teve episódios que a gente já falou sobre isso, né? A gente lembra que o Filho quebra o poder do mal. A gente vê que o Filho cura enfermos. Eu deixei aí na sua apostila os relatos, todos os registros, né, desses acontecimentos. Jesus quebrando o poder do mal das pessoas, Jesus curando os enfermos, né? Isso tudo para lembrar que Isaías capítulo 61, que Jesus estava citando em Lucas capítulo 4, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, verso 1, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram,
e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O que a gente está falando? Que o Filho veio para libertar. O Filho também vai proclamar o reino. Marcos capítulo 1, verso 14 até o verso 15, vai lembrar a gente, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, o reino de Deus ele vem para trazer salvação. O reino de Deus vem para trazer libertação. E Jesus veio para revelar Deus através das suas palavras, das suas ações e de uma vida perfeita, pregando o reino de Deus. Quando a gente olha para essa obra redentora, a gente entende lá em Isaías capítulo 61, a gente entende que essa obra redentora, ela troca a maneira como nós vivemos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta lá em Isaías 61, só para você conseguir acompanhar isso, porque ele diz lá no verso 3 que ele vai colocar uma coroa ao invés de cinzas. A coroa, ela é símbolo de tempos de alegria. Ou seja, a pessoa muitas vezes chegava numa festa, era colocada uma coroa de louros, né? Você lembra lá que essa coroa era símbolo dos vitoriosos. Uma pessoa chegava numa festa, nessa época, né, de Jesus, e às vezes era colocado um turbante na cabeça da pessoa, simbolizando que nós estamos em tempo de alegria. Simbolizam tempos as cinzas simbolizam tempos de amargura, de tristeza. Então Jesus está falando, acabou o tempo da tristeza, acabou o tempo da amargura, é tempo de alegria. E coroa na cabeça significa a mudança dos nossos pensamentos, gente. Olha só como é que é importante. Jesus veio para trazer uma libertação, não só no nosso espírito, mas também na maneira da gente pensar, na maneira da gente ver a vida. Aí eu sempre me lembro do capacete da salvação, que Paulo fala em Efésios capítulo 6. A gente precisa constantemente lembrar que nós temos um capacete da salvação, um capacete que protege a nossa mente com a realidade da salvação. Lembra que a gente falou da palavra salvação? Ela tem a ver com nós sermos sermos libertos, integralidade. A gente precisa lembrar que nós somos em Cristo Jesus, que nós somos completos em Cristo Jesus. Ele veio para trazer essa realidade para a gente. E essa alegria, essa coroa de alegria, ela deve permear a nossa mentalidade, gente. Você entende isso? Que falar da obra redentora de Jesus sem alegria é a mesma coisa que exibir um produto com uma embalagem danificada. Imagina você apresentar a obra de Jesus para alguém e falar, nossa, olha só, Jesus me salvou, que triste. Não, bota um sorriso no rosto, Jesus te salvou. Lembra do inferno, da miséria, da enfermidade, da destruição. É por isso que a Bíblia fala aqui sobre óleo de alegria. E o óleo era usado publicamente nos convidados de uma festa. Para quê? Para que a pessoa chegasse na festa e ela tivesse um bom perfume. E as pessoas chegassem perto dela e quisessem com que ela ficasse perto. Você sabe que naquela época, as pessoas viajavam muito, viajavam a pé, tinha que passar por determinados locais. Então, o que acontecia? Chegava na festa, botava um óleo nela perfumado. Era símbolo, então, de alegria. Vestes de louvor, que são roupas coloridas, que simbolizam louvor, gratidão. Vestes são símbolo de uma nova natureza. Ele nos deu uma nova natureza, uma nova identidade. A nossa vida hoje é uma vida para o louvor da sua glória, da sua graça. Então, você está vendo que a obra redentora de Jesus, ela é tão importante na nossa vida porque muda a maneira como nós vivemos. E foi para isso que Jesus veio. Isaías 51, verso 3, então diz, porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como do Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. A Bíblia continua aqui em Isaías 61, nosso segundo ponto. O que a salvação quer trazer? Ela quer trazer liberdade, ela quer trazer restauração. Número 2, ela quer trazer comunhão e discipulado.
Falar de salvação é falar de que Deus nos insere para uma vida de comunhão. No verso 3 diz assim, a fim de que se chamem. Isaías 61, verso 3, a fim de que se chamem. Quando Jesus ele proclama o reino de Deus, ele estava chamando as pessoas para estabelecer um novo relacionamento com ele, que era caracterizado pelo arrependimento, pela fé. Marcos, capítulo 1, no verso 15 até o verso 20, diz assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha só a proclamação, a mensagem que era trazida. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, está falando de uma mudança de direção. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Eles receberam o chamado. E esse chamado, gente, ele evidencia que aqueles que foram chamados agora aceitam uma nova realidade. E qual é essa realidade? De se tornarem discípulos. Primeira coisa, a gente não é chamado para fazer, a gente é chamado para ser. Então nós somos transformados primeiro em discípulos. Discípulos se parecem com o seu Senhor e lá no final eles fazem o que o seu Senhor faz. Então o nosso chamado é um chamado para nós sermos discípulos, para nós sermos filhos. E esse discipulado é feito num ambiente de comunhão pessoal. Você entende que o discipulado do reino é pessoal, é um a um. É claro que nós vamos à igreja, nós temos uma realidade que é uma realidade coletiva, mas o nosso discipulado, ele é feito um a um. O pastor está pregando para muitos, mas o Espírito Santo está falando individualmente com cada um. Veja que Jesus não chama as pessoas para seguir um conjunto de ideias novas, né? Mas, acima de tudo, o que ele faz? Ele chama as pessoas para segui-lo. Ele chama pessoas para aprender dele pessoalmente e não apenas através de um livro. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. E essa expressão de tomar o jugo era a expressão de um rabino para o seu discípulo. Ele está falando, eu tenho algo para ensinar para vocês e aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, e o próprio Jesus está falando com essa mansidão, ele está falando, eu aprendo do Pai. E sou humilde para reconhecer a voz do Pai e obedecer a voz do Pai. Então Jesus está se mostrando não somente como um mestre e se disponibilizando como um mestre, mas ele está se mostrando como um discípulo do Pai. Isso aqui é muito importante, gente. Olha só o que Jesus está dizendo. Eu vou fazer de vocês meus discípulos, mas eu mesmo sou discípulo do Pai. E ele fala, por conta disso, vocês vão achar descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o discipulado do reino é absoluto. O discipulado do reino é custoso, custa algo. O que custa? Custa o nosso tempo, custa os nossos recursos. Não dá para a gente viver meio a meio. Jesus está falando, me sigam, aprendam de mim. Ou seja, o discípulo, Jesus, chama os seus discípulos a deixarem tudo, para seguirem Jesus de maneira plena. Tornar-se um discípulo de Jesus não é meramente uma resposta emocional, um assentimento mental ao ensino de Jesus. Nossa, que ensino bom! É uma decisão permanente de seguir o Filho, de aprender dele, de obedecer a ele, de ficar perto dele o tempo todo. Quando a gente olha para a mensagem que o Filho traz do reino, a gente vê uma mensagem de progressão. Primeiro ele chama as pessoas para mudarem o modo com que elas pensam sobre Deus. Depois ele chama as pessoas a crerem nele, a confiarem nele, a dependerem dele completamente. E só então ele chama as pessoas para seguirem ele de perto, para se tornarem seus discípulos. Com o intuito, então, de se tornarem como eles. Então, ele apresenta a pessoa do Pai. Mude a maneira como você pensa acerca do Pai, que você vai conseguir andar comigo. Porque eu e o Pai somos um.
Nessa maneira de a gente ver o Pai de maneira diferente, eu passo a crer no Pai. E se eu estou crendo no Pai, João, se eu não me engano, no capítulo 6, vai nos lembrar que aqueles que o Pai entrega para o Filho são aqueles que ouvem e continuam ouvindo, aqueles que obedecem e continuam obedecendo ao Pai. São esses que o Pai entrega para o Filho. E a progressão do ensino de Jesus é justamente isso. Ele apresenta o Pai. Vocês creiam no Pai. Se vocês vão crer no Pai, então vocês podem me seguir. Então vocês podem confiar. Confiar no Filho é confiar no Pai. Se você confia no Filho, você segue o Filho de perto. E aí ele chama os seus discípulos a se tornarem como ele. Para amar como Jesus, para dar como Jesus, para servir como Jesus, para agir como Jesus, para ir como Jesus. Essa transformação que ele quer de nós, que só foi possível através da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. A palavra virtudes no grego, aretes, é qualquer qualidade, predicado, boas coisas, que evoca em você uma estima, um afeto por aquilo que você está vendo, por aquilo que você conhece. Então, proclamar as virtudes é conhecer as qualidades que gera algo em você. Se eu perguntar para você o que vem à sua mente quando você pensa em Deus, você vai falar aquilo que provoca uma estima em você, que provocou uma estima em você. Ele me livrou da morte. Ele é o meu salvador, porque eu fui resgatado do império das trevas, eu tenho uma consciência disso. Ele é aquele que me sara. Por quê? Porque eu fui livre de uma enfermidade que as pessoas diziam que não tinha cura. Então, essa qualidade que evocou em você uma estima, um afeto, um prazer por algo, é essa qualidade que ele fala aqui, para você proclamar as virtudes, a qualidade que você conhece de Deus, esse valor intrínseco, essa excelência moral, essa bondade de Deus. Nós fomos chamados para ver Deus e vendo Deus, por isso que Jesus fala aqui, se você não nascer de novo, falou para Nicodemos, você não pode ver o reino, você não pode experimentar o reino. Então, essa mensagem libertadora que alcançou a nossa vida, ela deve ser a mensagem que, através da sua vida, alcança outras pessoas. É por isso que nós anunciamos o Evangelho, gente. Se eu e você fomos libertos das trevas, nós fomos libertos das trevas para ser um cooperador na obra do Pai. E o terceiro ponto aqui, o primeiro ponto, libertação, restauração. O segundo ponto, comunhão e discipulado. E o terceiro ponto, frutificação. Qual foi a missão que Jesus veio fazer? Que ele disse lá em João. Ele disse, eu completei a obra do Pai. Isaías 61, verso 3, complementa, dizendo, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça quer dizer que pelos seus frutos, os frutos da sua vida, as pessoas saberão o que acontece na sua vida. Saberão que o que acontece na sua vida é obra das mãos de Deus. Então ele está falando que vocês vão poder se chamar carvalhos de justiça. Isaías capítulo 60, verso 21 e 22, vai lembrar, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Romanos capítulo 7, verso 4 nos lembra assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ele está falando por meio do corpo de Cristo. Ele está falando do corpo que foi para a cruz. Através da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, nós pertencemos a outro. Quem? Aquele que ressuscitou. A gente vai falar isso mais para frente. A obra da cruz se completa aonde? Ou, melhor dizendo, a obra da cruz é evidenciada
pela obra da ressurreição. Isso aqui é muito importante. Na obra da cruz, Jesus declarou: está completo. Mas a ressurreição evidencia que tudo está completo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E Colossenses 1,10 vai nos lembrar, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a missão do Filho, gente, é a restauração do propósito divino para o homem. E o homem como um agente, como um embaixador do reino de Deus. Como? Através da salvação. É só através da salvação, gente, que a gente tem a libertação e a restauração, a comunhão e um discipulado próprio com Jesus, e só através da salvação eu e você podemos frutificar. É dessa maneira, gente. João capítulo 15, já estou terminando, verso 1 até o verso 8, na Bíblia Viva, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem e limpa os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais. Ele já cuidou de vocês e limpou para que tenham mais força e utilidade por meio das ordens que eu lhes dei. Fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês, pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir separados de mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém se separa de mim, é jogado fora como um ramo imprestável, seca-se, é ajuntado no montão com todos os outros e depois queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e permanecerem e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Então Jesus não veio e não morreu na cruz do Calvário simplesmente para eu ir para o céu. A missão de Jesus é trazer libertação e restauração para que eu e você pudéssemos andar junto com Ele em comunhão e em discipulado, e é nesse discipulado que eu e você frutificamos. É dessa maneira. E aí que ele termina, Isaías capítulo 61, dando o resultado disso. Ele diz: eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quem? Esses que serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Ou seja, me reconciliou com Deus, eu tenho comunhão com Deus. E me envolveu com um manto de justiça, ou seja, me deu uma nova natureza e me deu um novo propósito. Como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ou seja, quando a gente olha para a obra da cruz, e a gente vê a importância, por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário daquela maneira. E a gente já viu várias coisas, o sofrimento dele foi necessário, mas mais do que isso, foi para trazer eu e você para aquela condição que Adão não tinha que ter saído. Jesus deu uma ordem, né? Deus deu uma ordem
para Adão. Vai, cresça, frutifique, multiplique. E eu e você hoje podemos fazer isso através de Cristo, porque na cruz do Calvário ele disse, tetelestai, está completo, o plano está completo. Bom, a partir do próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. E o que a ressurreição de Cristo, então, representa para nós. E já estamos terminando nessa nossa série, e eu espero que você esteja aí sendo abençoado com tudo aquilo que nós estamos falando, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.